desta árvore da vida. Esse desenhozinho aqui, que vocês estão vendo aqui no cantinho, é a árvore da vida da Cabala. E eu vou focar apenas nesse cantinho aqui, do número 3 dessa árvore da vida. E vocês vão ver todo o aprofundamento que a gente vai ter hoje aqui, tá? Bem grande aqui para vocês poderem entender o que eu quero falar e como vocês vão se encontrar aqui dentro. E agora eu vou numerar para vocês entenderem aqui. Isso aqui é um esquema, a luz até piscou. Oh, meu Deus, vamos lá. É a árvore da vida, né, que a gente chama de árvore da vida. E dentro desse esquema, vocês vão entender o conteúdo da numerologia, da astrologia, do tarô, tudo aqui dentro. Vocês vão encaixar os conhecimentos que vocês já têm. E quem já fez o cálculo do número pessoal na numerologia, já fica com o número pessoal aí na cabeça. Vocês vão se localizar aqui. Para quem não sabe calcular o número pessoal, vocês vão somar a data do nascimento. Por exemplo, quem nasceu dia 12 de junho de 1980. Vocês vão somar 1 mais 2 mais 6 mais 1 mais 9 mais 8 e vai dar um resultado. Neste resultado, vocês vão reduzir a um algarismo só. Então vamos fazer aqui, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 10, 19, 27, né? Não sei se eu somei certo. Mas aqui, deu 2 algarismos. Aí vocês vão somar 2 mais 7, que dá 9. Então, o número pessoal seria 9. Tá? Isso aqui só foi um exemplo para recapitular, para que vocês tenham o número pessoal de vocês aí em mãos, para entender o que a gente vai falar aqui hoje. Então, vamos lá, vamos começar. Aqui é o 1, aqui é o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aqui tem as ligações. As casas, elas se interligam. Aqui já forma um triângulo aqui em cima. E a gente vai falar muito sobre essa parte superior aqui dessa árvore da vida. Essa partezinha aqui, tá? E ela aqui vai ligando uma a outra, uma casinha a outra, que depois eu vou dar os nomes dessas casinhas, como é que se chamam, tá? Deixa eu só ir fazendo aqui as ligações. Pronto, aqui está o desenho, ok? O nome de cada bolinha dessa aqui se chama Sefirá. É uma casa de cada energia que está aqui dentro. E vocês vão começar a perceber que cada número tem uma energia, como a gente já viu lá na numerologia, tá? Então, para quem já tem o número pessoal, já está se localizando aqui. E eu não sei se vocês lembram que eu já falei muito sobre o número 6. Na teoria dos números, ele é um número perfeito, não tem uma coisa assim? É o número do equilíbrio, não é à toa que ele está aqui no meio. Aqui nós temos 3 colunas. Essa coluna aqui, que é a que a gente vai trabalhar hoje, é a coluna do rigor. Esta outra coluna aqui é a coluna da misericórdia. E essa coluna central aqui é como se fosse a do equilíbrio, tá? Nós vamos trabalhar nessa casa aqui, que é a 3, onde a gente encontra as 50 portas de Binah. E o que isso significa, gente? Aqui em cima nós já temos uma trindade. Casa 1, que é chamada de Keter, a 2 é Shokmah, e aqui é Binah. Esta casa aqui é a casa da sabedoria intuitiva. E esta aqui é da compreensão racional. Ok? É uma trindade. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar isso mais. Mas já percebam aqui que aqui é a emanação da trindade. 1, 2, 3.
Aqui é como se fosse o todo, né? Da onde emana tudo. As infinitas possibilidades estão aqui no 1. Infinitas possibilidades. Aqui é sabedoria intuitiva, que tem a ver muito com a carta 2 do tarô, a sacerdotisa. E aqui é 3, que é a compreensão utilizando a razão. É onde você compreende a sua intuição, você compreende a espiritualidade com a razão. E aí você sai do misticismo somente da fé. Você vai unir a fé com a razão, entende? Você sai desse imaginário não explicável. A partir desta casa aqui, que é quando a gente traz o reino hominal para a razão, para que você torne as coisas manifestadas, elas precisam ser compreendidas. Nós vamos encaixar aqui algumas cartas do tarô, para fazer sentido, tá? Aqui eu já dei uma colinha, falei da sacerdotisa, e aqui a casa 3 seria a carta 3 do tarô, eu não sei se vocês lembram, mas é a Imperatriz. Imperatriz. E eu ia deixar a carta aqui, acabei esquecendo, aconteceram tantas coisas. A carta da Imperatriz no tarô, para quem já teve contato com essa carta, é uma mulher muito bela, né? Ela parece com uma barriga gestando uma criança. Ela está grávida. E o que quer dizer esse simbolismo dessa mulher grávida, que dá à luz a algo, né? E além disso, esta casa também está ligada à energia de Saturno. Eu sei que é muita informação que eu estou passando. Quem quiser ir anotando, vai anotando, mas vocês vão linkar tudo agora, gente. Nós estamos focando aqui, que é o nosso momento atual, e vocês vão entender por que é tão importante obter conhecimento e compreensão da espiritualidade. Sair um pouco só da fé, não raciocinada, e a gente vai começar a entender como funciona a vida, né? E é a partir desta manifestação aqui, a partir da carta da Imperatriz, que é o número 3, tá? Vocês vão ver sobre o 3, 6 e 9. E ela está ligada à energia de Saturno. E eu venho lembrando vocês aqui o seguinte, eu não disse para vocês que em 2017 entrou a regência de 36 anos de Saturno, não foi isso? Que vai até 2052. Então, neste período aqui de 36 anos, Saturno, que rege esta casinha aqui, vai estar cobrando de nós que tenhamos conhecimento e compreensão da espiritualidade. Entende? Então, tudo que a gente tratou aqui do canal, através desses símbolos e tudo mais, é para que a gente compreenda a vida. Tudo nessas portas, que depois eu vou esmiuçar, que são 50 portas. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente está neste momento aqui, sendo cobrado por Saturno, dentro desses 36 anos, a compreensão. Ok? Até aí tá ok, gente? Vocês perceberam que dentro dessa árvore tem toda a numeração ali. E vocês já podem ir se encaixando ali. E eu até aconselho vocês a estudarem sobre Cabala. Porque hoje aqui eu só vou falar sobre a casa 3. Eu não vou entrar nos detalhes ali das outras casas, tá? Então eu vou focar aqui nessa trindade aqui. Da casa 1, casa 2, casa 3. Que é binário. Que no tarô seria Imperatriz, certo? E o número 3 na astrologia tem a ver com a energia do elemento ar. Porque a casa 3 é a casa de Gêmeos. Gêmeos é elemento ar. E o que simboliza o elemento ar? Conhecimento. Olha como é que tudo vai
se encaixando nessa árvore? Conhecimento, aprendizado, certo? Conhecimento e aprendizado. Aqui se trata de você obter quantidade de conhecimento para alimentar o elemento ar. E aí, a gente entra nos 4 elementos. O primeiro elemento, que é o terra, tem a ver com o reino mineral. A água, com o reino vegetal. O fogo, com o animal. E o ar é o hominal. Reino hominal é o nosso reino, dos seres humanos. Por isso que nós estamos sendo cobrados agora nessa virada da transição planetária. Por quê? A maioria ainda está muito irracional. Irracional. Deixando-se levar apenas pelas emoções, que é do reino animal. No reino animal, nós trabalhamos o instinto e as emoções. E aqui no reino hominal é onde a gente trabalha o racional e a inteligência emocional. Então, as pessoas que não desenvolveram a área dos conhecimentos, o racional, a inteligência emocional, ela está sendo muito cobrada dentro desses 36 anos de Saturno, que começou em 2017. Por isso que está todo mundo sendo arrochado. E por isso que eu falo tanto em obter conhecimento, em sair da zona de conforto. E aí vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu estou linkando aqui, então, com o tarô, a numerologia, a astrologia, que o 3 tem a ver com comunicação, aprendizado, inteligência e o elemento ar, que é o elemento do reino nominal, que precisamos desenvolver. Se a gente tem lembra das etapas da criação? Onde eu fazia aqueles triângulozinhos assim? Deixa eu lembrar aqui a vocês. Né? Aqui, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal. Aqui é o hominal, que é a 4ª etapa da criação. Essa 5ª etapa aqui, que já seria o elemento éter, que aqui é o elemento ar, né? Essa do elemento éter é o angelical. Quando a gente fala em angelical, as pessoas pensam que é viagem na maionese. Que história é essa de anjo? Já imagina asinhas, essas coisas todas. Nós vamos em parte. O reino angelical, gente, é o reino onde o mental superior é o que está em evidência. Você é criativo, intuitivo, telepático, todas essas coisas. Você é um co-criador consciente. É aqui que você, é nessa etapa aqui, que você é um co-criador consciente. E a gente já está passando por essa transição. Porque eu não sei se vocês lembram que aqui no reino animal, eu conto no livro Éter isso, e até eu produzi um vídeo contando isso, esse capítulo do livro Éter. Em cada fase dessa tem 7 etapas. Então, tem 7 assim na horizontal e 7 em cada etapa dessa aqui. Teve 7 no reino mineral, 7 no reino vegetal, 7 no reino animal. Tudo aqui tem 7 fases. No reino animal, essas 2 últimas fases aqui não conseguiram ser concluídas dentro do prazo. E tudo no universo tem prazo, gente. O tempo é contado de forma diferente, mas tem movimentos cíclicos que precisam acontecer sempre em algumas fases. Quando a gente estuda o Tzolk'in, vocês têm essa noção dessa espiral que vai sendo movida. Nada fica parado, a gente não anda em círculo. A gente anda em espiral. É desse jeito aqui. A espiral vai subindo, né? Então, é como se o planeta Terra
ele já está numa fase aqui onde ele tem que dar essa voltinha para subir. E a gente está aqui emperrado ainda. O reino nominal está muito atrasado. Muitas pessoas ainda são muito instintivas, agindo ainda como animais. E aí, quando chegou aqui no reino nominal, que também teve todas as fases, eu não sei se vocês vão enxergar a parte aqui de baixo. Deixa eu ver se eu consigo subir mais aqui, peraí. Aqui no reino nominal, nós tivemos também as 7 fases, né? Aqui foi a adâmica, depois a hiperbórea. Isso tem muito na Teosofia de Blavatsky, ela explica muito bem. Hiperbórea. E essas duas aqui é como se fosse uma mesclagem desses 2 últimos aqui, que não foram concluídos, eles se juntaram a essas 2 primeiras aqui. Então aqui, o ser humano ainda não era muito humano, porque foi uma mesclagem aqui do animal com o nominal. Por isso que a gente ainda tem muito resquício animalesco em nós. A gente se deixa levar muito pelo automatismo, pelo instinto, não raciocina antes de agir, né? A pessoa se dá muito pelo impulso, e a gente já era para estar mais avançado nisso. Né? Ainda está muito emocional, né? Tem que ter o equilíbrio da razão com a emoção, né? E aqui na terceira, que foi Lemúria, foi que começou realmente o reino nominal. Foi aqui. E mesmo assim, estava empacado, estava muito lento. Porque aqui foi criado o cérebro límbico, no reino animal. E aqui no nominal, precisa desenvolver o córtex pré-frontal, essa camada mais avançada, que é onde você faz análises, sínteses, você faz cálculos, coisas mais complexas, você controla as suas emoções. Isso é do reino nominal. Então, muitas pessoas ainda não conseguem fazer isso. Desenvolver essa camada mais sutil do cérebro, né? Então, aqui em Lemúria, aconteceu um evento onde os lemurianos, eles eram andrógenos, volto a falar nesse assunto, eles eram andrógenos. Então, houve uma divisão em polaridades de feminino e masculino para que houvesse uma aceleração do processo. Que a partir do momento, ó, você está aqui, você está completo em si mesmo. E aí, de repente, você é dividido. Imagina isso, você é dividido em 2 polaridades. Você sempre vai ter a sensação de que está faltando algo. E aí, esse é o impulso para que você vá buscar esse algo que você sente que está faltando. E com isso, gera um movimento. É aqui que começou o crescimento. E aí, os lemurianos, quando foram divididos em masculino e feminino, eles tinham que começar a elaborar a fala para poder interagir com o outro, né? Eles tiveram que se relacionar, entende? Então isso gerou um movimento onde houve o crescimento do cérebro, inclusive. E aí, quando chegou na parte dos Atlantes, que já foi aqui no 4º, então, nesse movimento aqui, todo mundo diz sobre a queda dos anjos, essa queda dos anjos nada mais foi que o reino aqui, o 5º reino, que é depois, que é o éter, ele teve que cair aqui no 4º reino para ajudar a avançar, senão todo o projeto ia por água abaixo. O projeto começou bem, foi no 2º bem, no 3º começou a dar problema, no 4º deu mais ainda. Como aqui é uma equipe unida, é diferente aqui da nossa 3ª dimensão. Vocês imaginem numa empresa onde o diretor da empresa tem um projeto para construir um shopping center, vamos supor. Vai construir o shopping. Então o diretor já fez a planta, planejou tudo, viu os materiais que vai usar, tudo planejado. E aí ele começa a delegar funções
para que cada fase do projeto seja feita. Então, encaixa isso, gente, vamos abstrair aqui, encaixa isso na construção de um planeta. Vamos supor que o planeta seria esse shopping, tá? Então, tem a planta. Como que a gente começa a fazer o shopping? Pelo alicerce, não é isso? Então, o alicerce é aqui, a parte do reino mineral, esse primeiro reino aqui. Então, começa fazendo as bases lá, sapata, né? Eu não entendo muito disso, mas começa a fazer a parte, o alicerce, né? E aí vai construindo. Depois tem outra equipe que já vai começar a decorar, colocar janelas, portas, aí já vai dando um acabamento melhor, né? Que seria uma outra fase. Numa terceira fase já começa a colocar as louças, a pia, né? Já vai decorando as coisas, botando azulejos bonitos e a coisa vai melhorando. Vocês veem que vai tendo um avanço quando você observa uma obra, né? E aí vamos avançando um pouquinho mais. Chega uma parte onde tem a pessoa que entende de decoração e vai colocando plantas no entorno do shopping. Entende? Eu estou trazendo isso aqui para vocês poderem sentir, né? Na construção de um planeta teve fases também. Sendo que, diferentemente do que acontece aqui na 3D, os engenheiros siderais, eles são unidos. Se, por exemplo, na construção do shopping desse um problema na parte elétrica, todos os outros gerentes das outras fases iriam se reunir para ir lá ajudar na fase da parte elétrica, que já é quase que a finalização de toda a obra, né? Depois de tudo construído, bonitinho e tal, eles começam a instalar luz, aquela coisa toda, a parte elétrica, ar-condicionado e tal. Vamos supor que dá um problema nesta fase. Todos os outros se unem para que esta fase do projeto aconteça. Vocês imaginem se emperra ali justo na parte elétrica. Não vai ter a inauguração do shopping. O shopping não vai poder funcionar sem luz, não é isso? Então traz isso aqui para a construção do planeta, gente. Nós estamos numa fase onde está entrando muita luz. Só que a gente não está conseguindo captar. E aí, a gente vê em vários canais aí dizendo que tem vários seres ao nosso entorno, observando, ajudando de alguma forma. Por que será? Porque eles são unidos e querem que o projeto vá até o fim, porque ainda tem mais fases para acontecer. Está fazendo sentido para vocês isso? Que a gente está numa fase dessa construção onde o elemento ar precisa estar em evidência. Então, vocês precisam entender o que é o elemento ar. Como isso está no seu mapa astral. Que o mapa astral mostra. O que a gente precisa desenvolver, o que está faltando em mim, o que eu preciso desenvolver, né? Então, nesses três aqui, que é a emanação da Trindade, e eu vou até recapitular aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o desenho para eu lembrar. Em relação à Trindade. Em várias religiões, nós temos a representação da Trindade. Vou até botar aqui vários vídeos, ó. Vamos começar aqui. No taoísmo, nós temos o Qi, não é isso? O Yin e o Yang. O Qi é como se fosse um todo, né? E a energia feminina e masculina. No hinduísmo, nós temos o Brahma, Vishnu e Shiva. Sempre três, né? No cristianismo, nós temos o Pai, o Filho e Espírito Santo, que a gente já até falou aqui sobre Maria Madalena, lembra, gente? Que mais? No judaísmo, que é essa árvore da vida na Cabala, nós temos Keter, que é essa casa 1, nós temos Shokmah, que é a casa 2, e Binah, que é o 3. Na ciência, nós temos o nêutron, nós temos o próton e o elétron.
sempre essa trindade formando essa primeira emanação. Entende? E nós somos formados de átomos. Tudo em 3. O 3 tem muito significado. E o 3 é o início da criação. Por isso essa casa aqui é muito importante. Tá? Eu sei que é bem complexo falar sobre isso. Espero que vocês estejam entendendo. Então aqui, ó, voltando aqui. 1, 2, 3. Esse 2 aqui, que é a sabedoria intuitiva, é onde eu tenho a ideia. Está no campo mental. E aqui no 3 é onde essa ideia se manifesta. É onde se materializa. Entende? É onde tudo que foi idealizado se concretiza. É no 3. E para isso você precisa ter conhecimento. Para você co-criar conscientemente. Porque assim, a gente cria o caos inconscientemente. Que a gente vê o mundo como ficou. E por que aconteceu isso? Por falta de conhecimento. Porque a partir do momento que eu sei que o meu pensamento e o meu sentimento vão gerar uma manifestação, se eu tenho conhecimento disso, eu vou cuidar muito bem dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, para eu não criar o caos, para eu não manifestar o caos fora. Então, toda a ideia que eu alimento na minha mente e coloco um sentimento naquilo, aquilo se manifesta externamente. Então, tudo que a gente está vendo no mundo é a manifestação inconsciente das pessoas. Porque não desenvolveram o racional. Elas não compreendem que são elas mesmas que estão criando o caos. Por isso que a gente não pode botar o foco em coisas negativas. Todos esses truquezinhos que a gente vem trazendo, que até Hélio Couto fala muito, né? Se aparece algum pensamento negativo, cancela, cancela, cancela. Mas é isso mesmo, gente. A gente precisa observar, ser auto-observador. Prestando atenção em tudo que a gente pensa e no que a gente sente. Sair da parte instintiva e automática e passar a agir conscientemente. Isso é ser mestre de si mesmo. E é isso que o reino hominal precisa desenvolver. E o que a gente vê ao nosso entorno? Um monte de pessoas no automatismo, reagindo impulsivamente, não pensa antes de agir, alimenta a negatividade e aí começa a colocar como se fosse lenha na fogueira. Se algo está ruim e a pessoa alimenta aquela coisa ruim, aquilo cresce. Então, o que a gente aconselha? Se está passando algo na TV, mostrando muitas coisas ruins e densas, não assiste, porque senão você está alimentando aquela densidade. E a gente precisa de uma massa crítica que esteja se auto-observando e trabalhando em si mesmo, porque é essa massa crítica de co-criadores conscientes é que vai dar esse salto nessa transição para uma energia mais sutil. Então, a gente precisa de uma massa crítica. Vocês conhecem aquela história do centésimo macaco? Que a gente precisa de uma quantidade X para que depois todo o campo se sintonize naquela vibração. Porque estamos todos interligados. Mas se não tiver uma massa crítica consciente, a gente não consegue atingir essa vibração mais sutil. Entendem? Então, vamos lá. Então, o 3 é a manifestação. O que eu estou manifestando na minha própria vida? Eu não vou nem falar no mundo, não. Do que está acontecendo no mundo como um todo. Começa observando na sua própria vida. Como está a minha vida? Em que parte que eu estou emperrado? É aí que entra a autoanálise do mapa astral e todos os outros conhecimentos que eu já trouxe.
E vocês podem observar também o número pessoal de vocês. Você está trabalhando a energia daquele número na sua vida? Então, todo esse conhecimento faz parte dessa manifestação consciente. Entende? E Saturno, de 2017 a 2052, vai ficar no nosso pé, lá na porta de Binar, nos cobrando certos conhecimentos. É aí que entra as 50 portas de Binar. E por que 50, gente? Por que 50? Vamos lá. Voltando aqui no meu triângulozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é o reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, reino angelical. Aqui tem portas de 1 a 9. Chegando na 10, ela vem para cá, e aí você vai trabalhar do 11 ao 19. Chegando no 20, vem para cá, você vai trabalhar do 21 ao 29. Chegando no 30, vem para cá, você vai trabalhar do 31 ao 39. Chegando no 40, você vem aqui, ó, para tão falar da quinta dimensão, e você vai trabalhar do 41 ao 49. E aqui vocês vão entender a teoria dos setênios. Por que que a gente, aos 49 anos, passa tantos desafios? E o 4 mais 9 aqui, a gente ainda vai entrar também nisso aqui, ó, no número 13. 4 mais 9 é 13. Que é a carta da morte. Tudo vai se correlacionar agora, gente. Aqui a gente passa muito desafio. Segundo a teoria dos setênios, segundo o tarô, a cabala. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo adquirir estes conhecimentos para transcender. E fiquem tranquilos que eu vou hoje falar aqui que tipo de conhecimentos são esses. Que a partir do momento que a gente traz isso para a consciência, a gente pode mudar a educação profundamente. Tem que ter uma transformação na área da educação. Não só na área da educação, em várias áreas que nós estamos observando. Tem muitas áreas colapsando e a educação é uma delas. Quando a gente trouxer para a consciência o que é preciso aprender, a gente já vai começar a implantar esse tipo de conhecimento na escola, já desde eles pequenininhos. Quando eles chegarem na fase adulta, já assimilou todas as 50 portas de Binar. E aí, ó, eles não vão passar o que a gente está passando. Todo esse sofrimento, essas catarses, porque eles vão estar cumprindo o que eles vieram fazer, que é o reino nominal. Ser seres humanos racionais que compreendem que tem o lado intuitivo, né, e o lado racional, que precisam estar interligados. Não adianta você ser altamente espiritualizado e morar na montanha, separando da sociedade, porque você não aguenta viver aqui no meio da sociedade e vai se isolar numa montanha. Não adianta. Você tem que trabalhar tanto a terra quanto o céu. O intuitivo e o racional. Tem que estar os dois. Assim como não adianta você ser só materialista e pensar só nos seus bens materiais, na sua casa, na sua saúde, na sua família, e esquecer do seu lado espiritual. Fica desequilibrado. E aí, ó, 49 anos, toma lapada. Entende? Não só nos 49, em todas as idades que soma 13. 58, 67, 76, são as oportunidades que a gente tem ainda de entrar no trilho. Então, as pessoas que estão buscando, sinceramente, a compreensão, elas conseguem passar por essas fases sem morrer literalmente, e sem passar por tantas catarses. A catarse nada mais é do que chamar a nossa atenção, através de Saturno principalmente, para que a gente acorde para essa realidade. Nós estamos no reino nominal, precisamos ser seres humanos. Nós não estamos no reino hominal para ser animal.
Nós estamos no reino nominal para ser seres humanos, já com o pezinho do reino angelical, porque a gente já está na finalização do reino nominal. A gente já está terminando a fase aqui do reino nominal. A gente já era para estar vindo para cá. E para estar aqui, você precisa ter todos esses conhecimentos e o seu sistema endócrino tem que estar totalmente alinhado. Você precisa compreender como isso funciona. Para isso, você tem que ter o conhecimento do corpo humano, da sua parte energética, a parte do pensamento, das emoções. Para quê? Para que você mesmo se autocure. Isso é autocura. Sem conhecimento, você não consegue ter autocura. Você consegue com que algo externo te cure. Algo externo te cure por algum tempo. Mas a cura mesmo, a imortalidade, daquela chavinha de Enki que eu disse no vídeo anterior, é você que precisa alcançar. Então a chave está lá, que eu já falei, né? Essa chave aqui de Isis, eu já dei uma aula inteira sobre isso. Comecem a associar todas essas coisas, que vocês vão ter os momentos eureka. O que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, eu estou abrindo as portas de Diná para vocês. Só que explorar essas portas é uma experiência pessoal. Eu não tenho como fazer isso por vocês. Eu não tenho como levar a compreensão para vocês. A compreensão é algo pessoal. De acordo com o que você tem internamente. Entende? De acordo com o seu conhecimento prévio, você pode ter uma compreensão mais profunda ou nem compreender. Tem pessoas que vão chegar nesse vídeo aqui, não vão entender nada. Entende? Por quê? Porque não tem conhecimento prévio para alcançar essa profundidade. A gente precisa sair do raso. A gente precisa ter o conhecimento das 50 portas de Binar. Então, quem quer aprofundar isso, para realmente se tornar um ser humano, porque é para isso que estamos aqui, nós precisamos concluir essa fase do projeto divino. Nós precisamos nos tornar seres humanos completos, já com um pezinho no reino angelical, que é o éter. Que a gente já está nessa virada. A transição está acontecendo, gente. A transição está acontecendo. Vocês se ligaram nisso? A gente está com um pezinho no reino angelical, só que nem todos vão alcançar, porque estão presos ainda no reino animal até hoje. Como ele vai estar de 2017 a 2052, a gente não tem como escapar. Mas Saturno não é nenhum vilão não, tá, gente? Ele está na coluna do rigor. Lembra aquela coluna? Eu botei rigor, aqui misericórdia, meio é o equilíbrio. A coluna do rigor é mais ou menos assim. Se a gente não aprende pelo amor, vai pela dor. É mais ou menos isso, que é o rigor. Mas não é porque é algo mal. É para fazer a gente acordar, gente, senão a gente fica na zona de conforto. Então, quando entra essa regência de Saturno, e nada por acaso, na época lá da Revolução Francesa, Saturno que estava lá regendo, deu um sacode em todo mundo, no instante transformou um monte de coisa. Só que as pessoas ainda não estavam usando a inteligência para fazer mudanças. Elas estavam usando a força, a violência. E é isso que não é para ser usado mais. A gente precisa fazer transformações através da compreensão, do conhecimento e da inteligência, sem violência. É essa ficha que precisa cair agora que Saturno está cobrando da gente. É uma transformação muito forte, mas sem guerra, sem violência. Então, lá na Revolução Francesa, nós tivemos uma mostra do que é uma mudança radical. O mundo mudou a partir dali. Só que mudou às custas de muito sangue, muita violência. E não é o que deve acontecer agora. Porque lembra? A espiral, gente.
A gente não vai ficar andando em círculo. Toda mudança com violência, a gente não sai daqui, da 3D. Tem que dar um salto na consciência. E isso só através de conhecimento e amor. Porque a partir do momento que você vai adquirindo conhecimento e colocando em prática, e vendo que aquilo funciona, e o amor permeando as suas ações, você vai subindo a espiral, tá? Então vamos lá. Saturno tem a ver com responsabilidade. É isso que ele está cobrando de nós, responsabilidade. Ele está cobrando isso de nós desde 2017. Pessoas irresponsáveis estão tomando muita palavra. Ele tem a ver com a paciência. Isso aqui tem a ver com a figura da imperatriz, lá do número 3. A carta 3 do tarô é uma mulher grávida. A gravidez nos simboliza uma paciência que a mãe precisa ter para aguardar os 9 meses da gestação. Perseverança. Tem tudo a ver com a energia de Saturno. Perseverança. Ou seja, tem pessoas que na primeira dificuldade já desiste, já começa a reclamar. E quanto mais reclama, a coisa piora e não anda para frente. Então, perseverança tem tudo a ver com a energia de Saturno. O que mais? Prudência. E tudo isso, gente, exige que você tenha um racional. Uma pessoa que não pensa muito nas consequências, ela não é prudente, ela não é responsável. Pessoas que agem por impulso, instinto, elas não são prudentes, não são responsáveis, porque vai atropelando tudo. Então, tudo isso tem a ver com o racional. Saturno vem arrochar a gente para que a gente tenha isso, para que a gente desenvolva isso. E tem a ver também com o tempo. O tempo no sentido de o quê? Se você tem uma ideia, lá da bolinha 2 lá, né? Você tem uma intuição. Para que aquilo se materialize, se manifeste, né, aqui na matéria, precisa de um tempo, não é instantâneo. Então tem pessoas, que a Kelly Couto fala muito, né? Que não tem a paciência de manter a mente focada, o sentimento correto para que o seu desejo se manifeste. As pessoas são muito imediatistas, elas não respeitam o tempo de Saturno, porque primeiro a ideia está ali, que é a semente. Para que aquela semente se torne um fruto, precisa de um tempo. A própria natureza nos ensina isso. Você não coloca a semente ali na terra, coloca água para regar e ela no dia seguinte já está lá uma flor linda e bela. Uma árvore já com frutos. Não, dura um tempo. E isso é a perseverança. Você vai ser perseverante de manter o foco, manter seus pensamentos controlados, né? Você observando seus pensamentos, são pensamentos bons, positivos, os seus sentimentos, as suas ações. Durante um certo tempo você vai ter o resultado. Tudo isso aqui tem a ver com a energia de Saturno e com os conhecimentos das 50 portas de Binah. São portas que se abrem, são portais que você vai subindo a espiral. A cada conhecimento assimilado. Porque não adianta, por exemplo, eu te falar aqui um monte de coisa e você não conseguir assimilar, não conseguir compreender. E para compreender, você precisa ter a vivência. Por isso que eu estou mostrando aqui as portas, mas vocês vão precisar vivê-las. Não tem como eu colocar a compreensão na cabeça de vocês. A compreensão, o momento eureka, só vem com a vivência. Vocês precisam viver isso no dia a dia de vocês. Colocar em prática as coisas que vocês vão aprender. Antes de dar esses conhecimentos, eu vou mostrar para vocês aqui 4 fases em que Saturno vai arrochar a gente. A primeira ele veio ali, de 2017 até 2025. São 4 fases de 9 anos. Depois vem 2026 até 2034.
Que aqui começa um 1 de novo. Aqui, ó, 7 mais 1, 8, 9, 10, é o 1. E aqui, ó, 5, 7, 8, 9. Então, é uma fase de 1 a 9. Quem, em 2017, plantou uma semente, né, teve uma ideia, plantou uma semente de um desejo que tinha, foi perseverante, aí vai entrar todas as qualidades de Saturno. Teve responsabilidade, procurou conhecimento, cuidou desse desejo com carinho, manteve um sentimento adequado, teve paciência. Quando chegar aqui no 9, que é 2025, começa a colher os frutos daquela ideia que plantou lá em 2017. Aí, vamos supor que a pessoa nesse período aqui não teve muita paciência, desistiu no meio do caminho, aí a vida vira de cabeça para baixo, né? A coisa não flui. Aqui em 2026 é um novo início, só que já vai ser um início com um pouquinho mais de rigor, porque em 2026 vai entrar Marte como co-regente. Nós vamos ter Saturno como grande regente de 36 anos, e lembra que a gente tem o regente anual. A cada ano muda, embora Saturno está lá no pano de fundo. Marte vai estar em 2026. Aí imagina, a energia de Marte já é meio, né? Já vai começar aqui um novo plantar da semente. Vai começar no 1. Para em 2034 você colher o fruto. Então você precisa ter paciência, ter responsabilidade, prudência. Enquanto essa ficha não cair, as pessoas vão tomar muita lambada. E aí depois vem 2035 até 2043. E a última rodada será 2044 a 2052. Que aqui, ó, de 2017 a 2052 é a regência de Saturno. Que é exatamente o período da transição planetária, né? Que a gente diz que dura em média 300 anos, que começou lá em torno de 1750 e vai até 2050 mais ou menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas exatamente nesse último período aqui, de 2017 a 2052, é o finalzinho dessa transição. É onde a gente está sendo realmente cobrado. Fez sentido para vocês? E aí eu estou explicando para vocês a coluna do rigor através da Cabala. Nós estamos lá no 3, que é a coluna do rigor. Então vamos ver lá nessas portas. A porta de 1 a 9, que é lá do reino mineral, são os conhecimentos das 50 portas de Binah. A gente precisa entender sobre a origem do planeta Terra. Nós precisamos aprender sobre a nossa parte do corpo físico. Eu estou botando alguns conhecimentos aqui, tá? Sobre os cristais, sobre o chakra raiz, a função dele. Nós precisamos entender sobre exercício físico, que é tudo ligado ao corpo físico, tá? Exercício físico, bem-estar físico, é a porta de 1 a 9. Então, toda vez que vocês buscarem compreender algo, vocês estão acionando a Trindade, gente. A Trindade. Toda vez que você quer compreender algo, você está acionando o Binah, que é como se fosse o Espírito Santo, a energia feminina, tá? Só que isso aqui depois eu destrincho isso aqui. Aí, chegando no 10, o 10 é a passagem do mineral para o vegetal. Aí vem as portas de 11 a 19, que tem a ver com o reino vegetal. No reino vegetal, você vai aprender sobre energias, sobre o campo etérico, sobre energias. Então, o que você pode aprender? Sobre reiki, emanação de energia com as mãos, toda essa coisa, a energia das plantas, né? Você pode estudar sobre as plantas medicinais,
Tudo isso aqui é conhecimento das portas de 11 a 19. Medicinais, você pode aprender sobre florais de bar. Tudo isso está linkado com essa porta. O que mais? Sobre chá de ervas. Isso tudo é conhecimento que pode ser colocado na escola, né? O que mais? Sobre a energia vital. Como uma semente germina, que aí a pessoa já vai ter a noção da paciência, de como planta, da espera para que aquilo se torne um fruto, né? Aonde você coloca a sua energia. Então, todos isso são assuntos dessas portas de Biná. Conhecer sobre energia, tá? Aqui também tem a ver com ossos, dentes, a parte dura do corpo, né? E aí chega no 20. O 20 é a passagem para o animal. Aí vai do 21 ao 29. O que eu vou aprender aqui? Sobre as emoções. O corpo emocional. E aí os florais entram aqui também, porque ele cuida das emoções. Aqui, quando chega na parte do reino animal, são as experiências emocionais. Eu já tenho inteligência. É bom estudar sobre inteligência emocional. Sobre o sistema límbico, que é onde ficam guardadas nossas emoções, nossas lembranças dos antepassados. Porque tudo que nos marca, tanto positivamente ou negativamente, que nos marca com muita força, aquela emoção muito forte, ela fica registrada no sistema límbico. E tudo tem a ver com essa área aqui, de conhecimento, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Aqui, por exemplo, você estuda sobre o elemento terra. Aqui do 11 ao 19, o elemento água. Tudo isso faz parte de conhecimento. Que uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter compreensão. E às vezes você até conhece certo assunto, mas você não compreende a fundo. Entende? Então, terra, água, chegando aqui no animal, entender sobre o elemento fogo, que também tem a ver com a espiritualidade. O que mais? Sobre motivação, sobre animal de poder. Animal de poder. Tudo isso aqui é conhecimento linkado nessas portas de Biná. E aí, nós podemos ir para a porta. Vou ter que apagar aqui. Não sei nem se vocês estavam anotando. Mas aí depois volta na live, escreve. E aí chegou lá no 30, né? Aí vai para a porta de 31 a 39, que é o hominal. O que você vai aprender aqui? O elemento ar. Conhecimento. Essa porta aqui, a gente está sendo muito cobrado, gente. Conhecimento. O que mais? Entender sobre a respiração. Fazer respiração consciente. Sobre relacionamentos, que tem a ver com o elemento ar. Como é que está meu relacionamento com as pessoas, com meu pai, com meus filhos, com minha família? O que mais? Precisa entender sobre as 5 raças. Raiz, né? Eu já trouxe isso lá de Helena Blavatsky. Precisa compreender sobre a mente. A mente. Sobre a mente concreta e a mente abstrata. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Precisa ter essa evolução da mente. Explorar o córtex pré-frontal. E aí eu já indico aqui um curso para vocês fazerem, que eu fiz. Que eu queria entender isso aqui mais a fundo, como funciona a mente fisicamente, o nosso cérebro, né? Eu fiz neurociência.
É um curso bem legal, gente. Dá até para fazer à distância. Estudem, busquem conhecimento para que aquilo faça sentido. Para que saia só da fé, de eu acreditar no que o outro está falando. Estuda, coloca em prática, porque a pessoa que não desenvolve esse córtex pré-frontal, ela não consegue coordenar a própria vida, os próprios sentimentos, os próprios pensamentos. Quando você desenvolve esse maestro, a orquestra funciona. Como se seu corpo fosse uma orquestra. Cada parte do seu corpo fosse um instrumento. Entende? Então, tudo isso vocês podem estudar, gente. Vai a fundo. Sai da superficialidade, do raso. Vocês precisam aprofundar o conhecimento. Vocês abrindo as portas de Binah, passagem garantida para a quinta dimensão. Isso em sentido figurado, porque não é um lugar, é uma frequência. Então, vocês estão com a frequência garantida para a quinta dimensão. Explorem as portas de Binah. Portas de Binah são portas de conhecimento, ok? Vamos chegar aqui agora na porta 40, para a entrada 41 a 49, que é onde começa a dar problema. Então, chegando na porta 41 a 49, olha aqui a teoria dos setênios, que aqui faz o número 13, começa a ter problema de catarse. É onde precisa aprender sobre a cosmogênese. Ou seja, a gente vai sair daquele antropocentrismo, de achar que somos a última bolacha do pacote, de que só existem seres humanos aqui no planeta Terra. É onde a gente começa a olhar para fora do planeta. Porque embora as pessoas aqui do canal já estejam acostumadas com essa linguagem de falar de outros planetas, outros seres e tudo mais, mas a maioria da população nem sonha com isso. Pensa que o planeta Terra só existe ele ali. Entende? Não vê que existem inúmeras galáxias e outras coisitas mais. Agora, na transição, é que está sendo divulgado sobre os extraterrestres, sobre outros seres. E mesmo assim, muitas pessoas são resistentes em acreditar que existem vidas em outros lugares. Então, aqui são as portas que muitas pessoas ainda não abriram. Que é você explorar o cosmos, né? Vidas em outros planetas, sobre hierarquias angélicas. Que quando a gente fala nisso, pensa que é absurdo. Quando a gente fala em anjos, e eu lancei o livro Éter para cutucar a população mesmo. E mesmo assim as pessoas são resistentes, não conseguem entender essa energia angelical, né, esse próximo reino. Eu até brinco aqui, eu falo que para o reino animal, o ser humano é um deus. Vocês imaginem? Nossa, que ser fantástico! Imagina você olhando para o seu gatinho, o que deve passar na cabeça dele imaginando a gente? Nós somos os anjos deles. Alguns não são anjos, né, gente? Que tem pessoas que maltratam os animais. Enfim, para vocês verem o quanto o ser humano precisa evoluir. Que nós fazemos parte de toda a criação. A gente precisa cuidar do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do próprio ser humano. E o que o ser humano faz? Mata outro ser humano semelhante, né? Não preciso nem falar do maltrato de animais, eles maltratam a própria espécie humana. Um mata o outro. Vocês entendem como precisa dar um salto na consciência? Como estamos atrasados? Como que a gente vai matar a própria espécie? A gente tem que cuidar do planeta, cuidar das plantas, dos animais e do próprio ser humano. Ter amor aos nossos semelhantes. E vocês estão vendo aí, guerras, matando muita gente, né? Enfim, tem assunto aqui para umas 3 horas de live, gente. Quando chega aqui, nessas portas aqui, eu já estou abrindo várias portas para vocês. Porque eu já estou falando sobre androginia, que Platão já falava isso há
anos e anos atrás. Não é novidade para Platão, mas para a população hoje em dia, isso daqui, ai, que coisa estranha, que coisa absurda, imaginar que nós éramos masculino e femininos dentro de um ser só. Pois é, mas éramos. E eu estou com inúmeros vídeos aí no canal. E é essa androgenia que nós vamos nos tornar de novo. Nós fomos divididos e vamos nos tornar um de novo. A gente vai voltar para essa condição. Só que quando a gente fala isso para a população em geral, ai, que absurdo, é impossível. Precisa abrir as portas. Estudem. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Se as pessoas acham absurdo falar na energia dos anjos, no éter, o elemento angelical, estudem, pesquisem. Eu trouxe aqui através das mitologias, várias mitologias mostram isso. Né? O próprio sequência Fibonacci, que eu tenho até vídeos aí no canal, que eu tive assim uma abertura muito grande, que quando a gente está buscando compreender algum conceito, a porta abre quando você menos espera. Se você está realmente colocando a intenção sincera de compreender um assunto, a porta abre. E esse é o exemplo que eu estou dando da sequência Fibonacci. Eu estava querendo compreender o conceito da androgenia. Eu estava buscando realmente, estudando, estudei mitologia, astrologia, tudo que vocês imaginam. E aí, numa bela noite, vem na minha tela mental a informação, e é aquilo que eu digo, quando a informação vem desse campo mais sutil, vem em bloco e você tem a compreensão perfeita. Mas para isso você precisa ter energia de Saturno, perseverar, não desistir, que a resposta vem. E aí veio lá o desenho da sequência Fibonacci, onde mostra lá, no desenho ainda vinha assim, ó. Aqui começa 1, 1, e depois vai tendo os outros números na sequência, né? Esse 1, 1 aqui que começa, veio toda a resposta para mim, porque a sequência Fibonacci começa assim, 0, 1, 1, depois é que vem 2, aí vem 3, aí vem 5, aí vem o 8 e por aí por diante, né? Aqui estava a minha resposta, 1, 1. Ele não pula do 1 para o 2, tem o 1 juntinho do 1, feminino e masculino. Isso veio de uma forma tão clara, a compreensão tão profunda, que eu não sabia como colocar isso para as outras pessoas, né? Então eu fui gravando alguns vídeos falando sobre números, a numerologia, trouxe a mitologia, trouxe até o xadrez, o jogo de xadrez, procurem aí no canal, que eu falo sobre essa energia masculina e feminina, e a própria sequência Fibonacci mostra a androgenia já desde o início aqui. É um conceito abstrato, eu sei, mas se vocês tiverem a sinceridade de coração de buscar a compreensão, que é a porta de Binah, vocês vão conseguir entender. Vocês vão entender claramente, porque a compreensão vem, não é através de um ser falando com você. Você não vai ver nenhum mestre vindo falar com você, nenhum mentor. Não é nada disso. Essa compreensão que vem lá das portas de Binah, que é a camada aqui, ó, do mental superior, essa compreensão ela vem direta do seu eu superior para você aqui embaixo. E você consegue compreender telepaticamente aquele assunto, sem nenhuma interferência. É um canal direto. E eu fiz um vídeo sobre isso aí, sobre essas camadas de informação que a gente recebe. Nós temos camadas de informação que vêm através de mentor, né? Nós temos, por exemplo, em centros de Umbanda e tudo mais, espíritos desencarnados que falam lá com você, né? Espíritos. Só que são informações que você não sabe se pode ser confiável ou não, porque estão em camadas menores de consciência. Conforme você vai subindo
Não tem mais ser falando com você. Vem direto do seu eu superior. Não tem interferências de interpretação. Vocês conseguem alcançar isso? Eu fiz um vídeo sobre isso. Sobre essas camadas de informação que chegam até nós. E as portas de Binah é essa camada que não tem interferência, não tem ninguém te falando nada. Entra direto. Mas para isso, você tem que ter o canal de ligação. E qual seria esse canal de ligação? Vou fazer a ilustração aqui dos chakras, né? Eu sempre falo. Aqui tem o chakra cardíaco, aqui ó. Chakra raiz, sexual, plexo solar, cardíaco. Quando vocês conseguem equilibrar esses 4 elementos aqui, você aciona o seu mental superior e consegue ter as informações direto dessa trindade. Essa trindade aqui, ó, é a trindade lá da Cabala. Entende? E aí você consegue pegar as informações direto, sem ninguém te falar. Você tem a compreensão direta. Fez sentido isso para vocês, gente? E eu vou trazer só mais um conhecimento aqui para fechar essas 50 portas de Binah, que é a porta da compreensão, regida por Saturno. A gente não tem como fugir dessa porta, tá, gente? A porta 3 da Trindade. Ela estará nos cobrando esses conhecimentos até 2052. Enquanto a gente não fizer isso, vamos tomar lambada na vida. Não consegue progredir, tá? E aqui é regido por Saturno. Eu estou dando aqui uma pincelada resumida, porque são anos de estudo que eu estou tentando resumir para levar para vocês. E uma das coisas que diz sobre essa porta aqui é, depois que você for adquirindo os conhecimentos, compartilha com outras pessoas. Seja com seu parente, seu vizinho, mas quem quer ouvir. Você também não vai entubar um assunto numa pessoa que não quer te ouvir, né? Você pode escrever, você compartilha, né? Você estuda e compartilha. Que essa é uma energia também do 3, é compartilhar. De alguma forma, seja através da escrita, sei lá, de um desenho, de uma pintura, né? Tem várias formas da gente ter uma comunicação, né? No Tzolk'in diz que nós estamos ativando a noosfera. A noosfera, nos, quer dizer mente. Ou seja, a esfera da mente. A esfera da mente que a gente está ativando. Ou seja, a noosfera é uma camada planetária que envolve aqui todo o planeta Terra. É uma camada mental, né? Para que a gente possa fazer com que a gente compartilhe um campo, gente. Vocês percebem que se o campo está denso, pesado, as pessoas mais sensíveis sentem. Eu sou uma delas. Se eu vou num ambiente que o ambiente está pesado, eu já sinto logo, porque está no campo. As pessoas mais sensíveis percebem. Então, esse campo mental, que são dos co-criadores conscientes, que é o que a gente vai alcançar agora, esse mental superior, essa energia de quinta dimensão e tudo mais, essa noosfera, é uma camada mental do planeta Terra. Entende? É como se a gente estivesse ainda numa outra camadinha aqui, ó, muito limitada, uma camada muito emocional, vou colocar assim, né? E a gente precisa dar um salto, a gente precisa ir para essa camada aqui do mental superior, a noosfera, onde as mentes se conectam. Quando você já sobe o nível do relacionamento para um campo mental, afinidade mental entre as almas, o relacionamento é muito elevado. Ele vai além das aparências, além do físico. Vocês entendem como é um relacionamento mais elevado? Que é isso que eu venho trazendo também em várias
lives aqui, desse relacionamento das almas gêmeas, que a gente fala muito, chama gêmeas e tudo mais, e isso vai acontecer com muito mais facilidade nessa nova era que está se abrindo aí. Porque o campo mental vai estar mais ativado. Mas só vai acontecer com as pessoas que ativarem esse campo. Porque o campo está aqui, gente. O campo está ali. Vamos supor, aqui estão as pessoas no planeta. Várias pessoinhas aqui no planeta. O campo está disponível para todo mundo, igual o Sol. O Sol não brilha para todos? Brilha para todos. Ele não faz distinção de cor, de pele, de raça, de nação, de nada. O Sol brilha. Igual o campo aqui mental. Está lá. A pessoa é que tem que elevar até alcançar lá. As pessoas que não se esforçam, não estudam, não obtêm conhecimento, não trabalham em si mesmo e tudo mais, ela não consegue alcançar aquele campo. Ela alcança um outrozinho mais baixo aqui. E aí tem relacionamentos nesse nível aqui. Se você quer um nível melhor de relacionamento, eleva o seu padrão vibracional. É você que tem que subir para alcançar esse nível aqui. Quem sabe o seu número pessoal, se localiza aqui dentro dessa árvore e pesquisem o que quer dizer aquela área da árvore da vida. Porque cada área dessa aqui tem uma ligação. E vocês vão ver que tem umas linhas ligando. Essas linhas mostram o caminho da subida. Porque aqui, Malkuth, é aqui o plano da Terra, da 3D. E a gente precisa fazer essa subida aqui, certo? Como nós estamos explorando isso aqui através de Saturno, vocês estão tendo a oportunidade de acessar o plano superior, ok? A compreensão do funcionamento, não só do planeta, mas do cosmos. É expansão de consciência. Vocês estão tendo a oportunidade de expandir a consciência com essa energia de Saturno aqui. Ok? Eu sei que é bem complexo isso aqui. Mas eu deixo aqui, sabe quando você bota um docinho? E agora cabe a vocês buscar, cada um de vocês busca o caminho. Porque já foi mostrado. Já falei várias ferramentas. E essa aqui é mais uma. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Agradeço quem acompanhou até aqui. Quem chegar aqui no canal e gostar do conteúdo, deixa o like para dar uma força para o canal. Para esse conhecimento chegar a mais pessoas. Porque, gente, estamos interconectados. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conhecimento, mais a noosfera vai se formando e a gente consegue elevar o padrão do planeta. Todos juntos, né? Então é isso. Beijo no coração e a gente se vê numa próxima live. Até mais.